Bem-vindo ao módulo 1 de São 1. É aqui que transformamos o seu trabalho criativo num verdadeiro modelo de negócio. Talvez seja fotógrafo, ceramista, designer ou músico. Seja qual for o seu ofício, aplicam-se os mesmos 9 blocos fundamentais. No final desta sessão, terá todo o seu negócio numa única página. Uma imagem clara e única de como o seu trabalho cria valor e gera rendimento. E dá uma boa notícia. Ainda não tem uma ideia acabada nem dinheiro. Está exatamente no sítio certo. Então vamos começar. Todo profissional criativo sente uma tensão profunda dentro de si. De um lado está o artista, movido pela paixão e pela visão. O artista prioriza a expressão autêntica em vez do lucro. Pode desvalorizar o seu trabalho e ver o comércio como uma ameaça. Do outro lado está o empreendedor. O empreendedor é movido pela procura do mercado e pelos resultados. Constrói sistemas escaláveis e repetíveis que não dependem da sorte. E define preços com base no valor entregue, não apenas no esforço ou nos materiais. A maioria de nós pende para um dos lados e ressente-se em silêncio do outro. Mas esta é uma falsa escolha, e o resto desta sessão mostra porquê. Aqui está a ideia-chave de toda esta sessão. O objetivo não é escolher entre a arte e o negócio. É construir um modelo em que cada um viabiliza o outro. O negócio financia a arte dá sentido ao negócio. O empreendedor criativo faz escolhas estratégicas de forma deliberada. Escolhas que permitem ao trabalho prosperar comercialmente sem perder a sua alma. Expressão autêntica entregue através de um negócio sustentável. Há duas formas de entrar nesta sessão, e ambas são bem-vindas. Talvez esteja apenas a explorar com uma ideia ou simplesmente curiosidade. Pode ainda não ter clientes nem dinheiro, e isso é perfeitamente natural. Nada aqui lhe pede que gaste seja o que for. Basta avançar com um exemplo inventado à medida que prosseguimos. Ou talvez já esteja a criar e a vender o seu trabalho. É mais foco e menos adivinhação naquilo que já faz. Então use os seus números reais e procure as falhas. As mesmas ferramentas, 2 pontos de partida e ambos terminam no mesmo lugar. Um modelo de negócio claro e utilizável sobre o qual pode agir amanhã. Antes de avançarmos, vamos descodificar o jargão com calma. Os livros de negócios adoram acrónimos, por isso aqui estão em palavras simples. PNC é todo o seu negócio captado numa única página. O VE é a sua promessa, o que oferece, para quem e por que você. TS é o seu segmento de cliente, as pessoas específicas que serve. TR é a sua relação com o cliente, como lida com esses clientes. TH são os seus canais, como os clientes o encontram e compram consigo. KA e KPR são as suas atividades-chave e os seus recursos-chave. E IP é a propriedade intelectual, os direitos sobre o seu trabalho criativo. Não decore os rótulos, compreenda apenas a ideia simples por detrás de cada um. Antes de tocarmos no Canvas, esclareça duas coisas. Acerte nelas, e os 9 blocos quase se preenchem sozinhos. Primeiro, comece pelo seu porquê. Por que é que começou este trabalho? Que mudança quer criar e do que quer ter mais? Segundo, o seu tempo. Para quem é isto realmente? E seja específico. Um fotógrafo de casamentos e um fotógrafo de produto não são o mesmo negócio. Porque precisam as suas pessoas com que se debatem porque a escolheu. Só então mapeie ao Canvas. E lembre-se, não precisa de respostas definitivas hoje. Um primeiro rascunho é mais do que suficiente para começar. A ferramenta central desta sessão é o Business Model Canvas. Foi criado por um pensador chamado Alexandre Osterwalder. É um quadro de uma página composto por 9 blocos fundamentais interligados. Cada bloco responde a uma pergunta simples sobre o seu negócio. Em conjunto, ligam a forma com que é valor à forma como gera rendimento. O Canvas também revela as falhas e os desalinhamentos. Os pontos em que o seu plano se contradiz silenciosamente. É usado em todo o mundo por mais de 5 milhões de empreendedores. Porque o obriga a ver todas as peças móveis, não apenas o trabalho criativo. Aqui está o Canvas por inteiro. 9 blocos numa única página. À esquerda estão os seus parceiros, atividades e recursos-chave. Só a sala das máquinas, a forma como o trabalho é efetivamente feito. Bem ao centro está a sua proposta de valor. É o coração de tudo. A promessa é que tudo o resto sustenta. À direita estão as suas relações com os clientes, os canais e os segmentos. É assim que o seu valor chega às pessoas que dele precisam. E ao longo da base correm a sua estrutura de custos e as fontes de rendimento. Enquanto criativos, começamos no lado do valor e do cliente e construímos para a esquerda. Agora o coração do Canvas, a sua proposta de valor única. Primeiro, lembre-se de uma verdade dura. Os clientes pagam por soluções e resultados. Não pagam pelo seu esforço, nem pelas suas horas, nem pelos seus materiais. A sua proposta de valor tem 4 partes. Vamos construí-la juntos. O que oferece? E seja concreto quanto a isso. Não serviços de design, mas sistemas de identidade de marca para startups de bem-estar. Para quem mesmo? Quanto mais estreito e específico, mais forte se torna. O resultado que entrega.
Tempo poupado, mais reservas ou menos stress. E porque é diferente. A sua vantagem única é que os outros não conseguem copiar. Juntando tudo, essa fase torna-se a espinha dorsal de todo o seu negócio. Para afinar a sua proposta de valor, aproximamos o foco com uma segunda ferramenta. Tem duas metades que têm de corresponder uma à outra. De um lado, o quadrado, a sua oferta, os seus produtos e serviços, os seus aliviadores de dores, os seus criadores de ganhos. Do outro, o círculo, o cliente, as tarefas que precisam de fazer, as suas dores e os ganhos que esperam. Alcançam o encaixe quando os seus aliviadores de dores correspondem realmente às dores reais deles. E quando os seus criadores de ganhos correspondem aos ganhos que eles verdadeiramente querem. O encaixe é aquele momento satisfatório em que a sua oferta simplesmente faz sentido. Os canais são os caminhos que levam o seu valor ao cliente. Movem-se ao longo de 5 fases distintas. Primeiro, a notoriedade. É assim que os clientes descobrem que existe. Redes sociais, referências, pesquisa, eventos do setor ou imprensa. Segundo, a avaliação. Como julgam se o seu trabalho é o certo para eles. Terceiro, a compra. E quarto, a entrega do próprio valor. Quinto, o pós-venda, onde mantém os clientes e faz crescer as referências. Aqui está a regra profissional. Os seus canais têm de corresponder ao cliente. Um fotógrafo de arquitetura topo chega aos arquitetos em conferências. Não através de anúncios genéricos nas redes sociais. Ajuste o canal ao preço. As relações com os clientes descrevem o tipo de vínculo que constrói com eles. Há 4 grandes tipos por onde escolher. Uma relação transacional é uma venda única com pouco acompanhamento. Tende-se na venda de uma fonte digital. É ideal para trabalho de baixo custo e grande volume. A assistência dedicada é profunda, próxima e contínua. Como uma avança ou uma encomenda personalizada. Esta é para preços premium. Os serviços automatizados apoiam o cliente sem que esteja presente. E as comunidades permitem que os seus clientes ganhem valor uns com os outros. Uma regra une-as a todas. A sua relação tem de corresponder ao seu preço. Não pode oferecer assistência dedicada por uma tarifa transacional. Para entregar o seu valor de forma consistente, precisa de recursos e de atividades. Os seus recursos já surgem em 4 tipos. Primeiro, a propriedade intelectual. É a maioria dos criativos o ativo mais valioso. Os seus desenhos, os seus métodos e a sua marca. Segundo, os recursos físicos, como câmaras, estúdios e ferramentas especializadas. Terceiro, os recursos financeiros. A sua autonomia de capital, subsídios e fluxo de caixa. Sem autonomia financeira, negócios talentosos acabam por colapsar. 4. Os recursos humanos. As suas competências, reputação e rede. No negócio a solo, você é o recurso mais crítico de todos. Por isso, proteja o seu tempo e a sua energia, porque tudo depende disso. Agora ligamos o valor ao resultado final, as fontes de rendimento. É um momento em que o seu trabalho criativo se transforma em dinheiro real. Os honorários por projeto são pagamentos únicos por um trabalho concluído. São comuns, mas trazem um ciclo de rendimento de fatura ou fome. As avanças dão-lhe um rendimento mensal estável e previsível. O licenciamento deixa a sua propriedade intelectual gerar dinheiro enquanto dorme. É de alto valor e a maioria dos criativos ignora por completo. Os produtos digitais desligam o rendimento do seu tempo, o mais escalável de todos. Durante subscrições e comissões e terão um no completo. Os melhores negócios combinam 2 ou 3 destas fontes. O preço não é apenas um número, é um sinal do seu posicionamento. O modelo que escolhe molda toda a sua relação com o cliente. Um valor hora é simples de explicar, mas penaliza silenciosamente. Quanto mais rápido e melhor fica, menos ganha. Isso está ao contrário. O preço fixo por projeto diz ao cliente o custo exato à partida. Mas cuidado com o alargamento do âmbito quando o briefing é vago. O preço baseado no valor recompensa a sua especialização e os seus resultados. É para profissionais consolidados que sabem falar de retorno do cliente. E as avanças dão-lhe um rendimento recorrente e previsível. A maioria dos profissionais mativos combina 2 ou 3 destes modelos ao mesmo tempo. Para definir preços com confiança, tem de conhecer os seus custos. Os custos surgem em 2 tipos, fixos e variáveis. Os custos fixos mantêm-se constantes, face ao trabalho que fizer. Tenda de estúdio, subscrições de software, seguros e equipamento. Tiram todos os meses, quer fatura um cliente, quer não. Os custos variáveis sobem e descem com a sua carga de trabalho. Materiais, honorários de assistentes, deslocações a rodagens e investimento em marketing. Soma hoje e surge um número. O seu rendimento mínimo viável tem de cobrir todos os seus custos. Mais um salário digno para si, mais uma verdadeira margem de lucro por cima. Falemos do seu ativo mais subaproveitado, a propriedade intelectual. Compreender os seus direitos não é opcional, é um núcleo do negócio. Os direitos de autor são automáticos. É dono da obra original no momento em que a cria. Mesmo sem a registar em lado nenhum.
Uma marca registada protege o nome da sua marca, o seu logótipo e o seu slogan. O licenciamento permite manter a titularidade enquanto concede ao cliente o direito de uso. Porque a vitória por passo, por exclusividade, é uma poderosa fonte de rendimento. O trabalho por encomenda é o oposto. O cliente paga e um cliente é o dono. Este é o pressuposto escondido em muitos contratos de freelancer. Por isso, nunca entregue os fecheiros finais sem um contrato assinado sobre a titularidade. Agora é a sua vez. 3 exercícios curtos fixam esta sessão. Primeiro, a verificação do alinhamento de valores. Liste os seus 3 principais valores criativos e veja onde cada um surge. Se um valor não tem lugar no seu negócio, isso é uma oportunidade estratégica. Segundo, o desafio de encaixe da proposta de valor. Pegue num serviço e mapeie as tarefas, dores e ganhos de um cliente. Terceiro, sintetize todo o seu canvas ao longo dos 9 blocos. Depois encontre o único bloco que está mais fraco ou menos desenvolvido, porque esse bloco mais fraco é a sua maior oportunidade de crescer. Vamos recapitular o que construiu. Mapeou todo o seu negócio numa única página. Definiu o seu valor, o seu cliente, os seus canais e o seu rendimento. Ligou o trabalho criativo a um modelo sustentável e repetível. É uma verdadeira conquista, por isso saboreie o momento. Na sessão 2, provamos que pessoas reais vão mesmo pagar por ele. Temos lá. Este projeto é financiado pela União Europeia. Obrigado por aprender conosco.